e adquire, porque vai ser bênção para a sua vida. Esses dois aqui são de presente para os meus amigos pastores aqui, em nome de Jesus. Evangelho por Lucas, capítulo de número 19. O verso 1, quem já achou, diga: eu amo Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E você diz amém pela palavra do Senhor. Ao texto sagrado que está diante de nós nessa oportunidade, tornou-se um texto muito conhecido, já era, por causa do tom dele, quase que cômico, quando fala-nos a respeito da baixa estatura de Zaqueu, da maneira com a qual ele se articulou, saiu correndo na frente, subiu numa árvore. Mas esse texto se tornou, sem sombra de dúvidas, muito mais conhecido quando há uns 6 anos atrás, se não me falha a memória, estourou nas canções aí uma música que foi cantada por crente, por quem não era crente, por quem conhecia a Bíblia, por quem não conhecia, e o início da canção, ou uma parte da canção, dizia mais ou menos assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti, chamar a tua atenção a mim. Em que pese a canção não seja completamente fidedigna ao relato bíblico, era uma canção muito bonita, e a gente precisa concordar com isso, é uma canção inspirada e muito abençoadora. Então essa história se tornou muito conhecida por causa disso, por causa do milagre que Jesus fez na vida de Zaqueu, que foi o milagre da conversão. E o texto vai mostrar para nós algumas lições. Eu quero, de forma pausada, falando e compartilhando essas lições com você. A primeira delas está no versículo de número 1, quando a Bíblia diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. Jericó é o palco da conversão de Zaqueu, mas Jericó é uma cidade também muito conhecida. Ela aparece algumas vezes no cenário bíblico, sempre como palco de algum extraordinário, de algum milagre, de alguma coisa sobrenatural. A primeira vez que Jericó aparece no cenário bíblico é em Josué capítulo 6, quando a Bíblia diz que ela estava totalmente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém entrava, ninguém saía, e Deus deu uma estratégia a Josué, que rodeou a cidade, fez alguns atos proféticos, gritou com grande grito na 7ª volta do 7º dia, e a Bíblia diz que as muralhas de Jericó caíram, e Josué com todo o povo conquistou a cidade de Jericó. Então a primeira aparição de Jericó foi com muralhas caindo, e Deus dando como conquista a cidade a Josué e aos filhos de Israel. E eu abro um parêntese para profetizar na sua vida que essa noite as muralhas vão cair na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Eu profetizo que todas as muralhas que estavam te impedindo de conquistar, todas as barreiras que estavam diante de você ao longo de 2020 ou ao longo da sua vida, vão cair a partir de hoje, e você vai conquistar o que Deus tem para você. Você crê assim, meu irmão? Então Jericó aparece primeiramente nesse episódio, onde as muralhas caem, Josué conquista. Logo após conquistar a cidade, Josué lança uma maldição sobre quem reerguesse a cidade. Esse é um episódio também interessante. Ele lança uma maldição porque foi Deus que derrubou as muralhas. Ele lança uma maldição sobre quem levantasse a estrutura das muralhas e colocasse as portas novamente. Aí já no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 16, versículo 34, a
Bíblia diz que um homem chamado Riel resolveu levantar de novo as muralhas e resolveu reedificar a cidade. Esse é o segundo episódio citado na Bíblia, contendo o nome ou a cidade de Jericó. É que quando Riel reconstrói a cidade, ele fica debaixo do peso e da maldição que Josué tinha lançado. Josué tinha lançado uma maldição sobre Jericó, dizendo que quem a reedificasse perderia o seu filho primogênito e o seu filho mais novo. Então Riel é este homem que reedifica a cidade de Jericó, e essa punição recai sobre ele. A Bíblia diz que quando ele lança as bases da estrutura da muralha, ele perde o primogênito, e quando ele termina a confecção das portas, ele perde o mais novo. Isso acontece também, é uma lição para nós, não de conquista como a de Josué. A gente aprende com Riel, que Riel levantou aquilo que Deus tinha derrubado, por isso ele perdeu aquilo que seria a projeção do futuro dele naquela cultura, os filhos. Então a gente entende com isso, que quando nós levantamos aquilo que Deus já derrubou, o nosso futuro fica comprometido. Às vezes nós sofremos com esse problema, Deus derruba certas coisas na nossa vida, Deus arranca de nós certos hábitos, Deus nos tira de certos círculos, e a gente é tentado a voltar para os lugares de onde Deus nos arrancou. A gente é tentado a reatar relacionamentos que foi o próprio Deus que nos mandou romper. A gente é tentado a voltar a uma queda, um tipo de pecado do qual Deus já nos libertou. Então vim te dar também uma palavra de alerta essa noite, te dizer: não reerga aquilo que Deus já derrubou na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Aquilo que Deus já derrubou é para ficar no chão, aleluia. O teu futuro vai estar guardado enquanto você entender essa verdade. Deus me trouxe aqui para te dizer que de onde Deus te arrancou em 2020, você não vai voltar em 2021. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória de mais que tudo essa noite: você não vai levantar o que Deus já derrubou, porque Deus tem coisa muito melhor para você, aleluia. Esse é o segundo episódio onde Jericó aparece com algum destaque. O terceiro episódio é mais à frente, que após a cidade ser edificada, eles constroem na cidade uma escola de profetas, e o profeta Eliseu, no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, no versículo 19, ele visita a cidade de Jericó, e quando Eliseu chega em Jericó, a constatação dos homens sobre Jericó é essa: a cidade está bem posicionada, mas ela é amaldiçoada, as águas são amargas. Aí a Bíblia diz que Eliseu vai resolver essa questão, que não era uma questão de demanda física, mas de demanda espiritual imposta lá por Josué, porque eu tenho entendido uma coisa: problema natural a gente resolve do jeito natural, agora problema espiritual é de um jeito espiritual. Você vai perder tempo se tentar resolver algo espiritual de um jeito natural. Aí Eliseu pega um prato novo, diz a Bíblia, pega sal, e ele vai resolver esse problema assim, indo direto na fonte da cidade e jogando sal. Isso também é lição para nós. Além de nós entendermos que problema espiritual a gente resolve de um jeito espiritual, a gente entende e aprende com Eliseu que problema a gente resolve na fonte. Ali era um rio que tinha uma fonte dentro de Jericó. O Eliseu não vai em um braço desse rio, não vai na foz do rio. Para resolver o problema do rio, ele vai na fonte, porque problema a gente precisa entender que é assim que se resolve. A gente resolve problema é na fonte, é na origem. Se o problema for uma árvore, você não quebra um galho, porque não adianta. Você não quebra 2 galhos, porque não adianta. Você não corta um pedaço do tronco, porque não adianta. Se o problema for uma árvore, você precisa ir na raiz dele, aleluia. É na raiz. Você não pode ficar querendo tratar galho, você tem que ir na raiz. Então Eliseu resolve o problema, e a cidade que era um alvo de maldição passa a ser um alvo de bênção. As águas são saradas, e eu quero profetizar que toda maldição vai cair por terra em nome de Jesus essa noite. Irmão, mereci um aleluia mais empolgado de novo. É noite de maldições serem quebradas em nome de Jesus. De repente você sente que tem algo na tua hereditariedade que veio dos teus avós, dos teus bisavós, mas eu vim como boca de Deus essa noite dizer que hoje Ele está quebrando e iniciando algo novo na tua vida. Então Eliseu resolve essa questão da cidade.
Essa Jericó vai ser destruída após a entrada de Senaqueribe ali na região de Israel, e essa Jericó que Zaqueu mora e que Jesus visita, ela é reedificada por Herodes o Grande. Era uma cidade que foi reedificada com uma grande estrutura para receber os sacerdotes e aqueles que tinham elevado poder econômico. E ainda no Novo Testamento, o último milagre que acontece em Jericó, que também é notório, é o milagre da cura do cego de Jericó, que também virou hino, que também é muito conhecido, que Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava clamando junto ao caminho. Você com certeza tem alguns anos de crente, já ouviu essa mensagem, e ele foi clamando, insistindo, aí Jesus chama ele, e pergunta: o que queres que eu te faça? E eu acho interessante a palavra do cego Bartimeu, do ex-cego Bartimeu. Ele diz: mestre, que eu torne a ver, porque ele não nasceu cego, ele nasceu vendo, ele perdeu a visão, e o que ele está clamando é por uma restituição, que eu torne a ver. E é esse milagre que também acontece em Jericó, no caminho de Jericó, é que o cego volta a ver, a visão é restituída. E eu quero abrir um parêntese para profetizar de novo na sua vida, que é noite de restituição para você. Ai, mas eu vou repetir essa palavra. Tudo aquilo que 2020 levou, Deus está dizendo: eu vou restituir muito melhor e maior. Eu sinto uma graça nisso, sem tocar. Você pode dizer para pelo menos 2 pessoas: é tempo de restituição para a tua vida. Diga para essa pessoa: é tempo de restituição para você. Eu não sei o que você perdeu, mas Deus está dizendo: deixa lá, eu vou restituir algo muito melhor. Aleluia. Aquilo que 2020 levou, Deus está dizendo: 2021 para alguns será o ano da restituição, em nome de Jesus. Aleluia. Então acontece esse milagre, o cego volta a ver. E o último milagre, que pelo menos eu encontrei que a Bíblia registra em Jericó, é esse milagre na vida de Zaqueu, que é o último, mas aqui, para nossa observação, a título de contexto de Novo Testamento, é o maior milagre de todos. Sabe por quê? Não é porque Zaqueu era cego e começou a enxergar, não é porque Zaqueu era paralítico e começou a andar. Esse aqui foi o maior milagre de todos, porque foi o milagre da salvação de Zaqueu. Ah, irmão, isso aqui é importante, porque receber restituição é maravilhoso. Diga aleluia por isso. Perceber que muralhas estão caindo para nós conquistarmos é maravilhoso. Diga glória a Deus por isso. Mas o maior milagre não é crescimento financeiro, crescimento material. O maior milagre não é uma cura física. O maior milagre é você entender que em Cristo você está salvo. Aleluia, glória a Deus. O maior milagre é o milagre da salvação. E isso precisa ser ressaltado. Porque bens você perde, bens vêm e vão, outras coisas também. Já a salvação, o importante é você entender que o maior milagre de todos, o dia que você levantou a mão em Cristo, você já recebeu ele. Então a gente vai perceber nesse texto como esse milagre vai acontecer, o que Zaqueu vai fazer, quais são as atitudes dele, que é importante para nós que estamos num culto da vitória. Preste atenção aqui em mim. Perceba que o texto diz: e eis que havia ali um homem, verso 2, chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos, e procurava ver quem era Jesus. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a entender algo muito especial, é que Zaqueu era chefe dos publicanos, e 2 coisas aqui a gente precisa entender. A primeira, é que muito provavelmente Zaqueu ouviu a história de que um publicano, o que eram os publicanos? Eram aqueles que recebiam de Roma uma autorização para cobrar imposto dos judeus. Com frequência, obviamente, eram também judeus que abriam mão da sua religião, da sua cidadania, do convívio social, para prestar esse serviço a Roma.
E os publicanos eram extremamente odiados, porque eles eram avarentos, eram extremamente apegados ao dinheiro, e com frequência eles cobravam muitas somas de dinheiro, além daquilo que era o imposto devido por Roma, porque era desse a mais que eles faziam o salário deles e o pagamento deles. Então os publicanos eram um grupo, uma classe social extremamente odiada. Os judeus chegavam a dizer que os publicanos valiam menos que um animal, menos que qualquer gentio. Preste atenção nisso. E eu me peguei pensando o que é que levou esse homem a querer conhecer Jesus. Aí alguns motivos a gente entende. O primeiro deles é que provavelmente ele ouviu a história de um publicano que tinha deixado tudo para servir e para seguir a Jesus. Em Mateus capítulo 9, no versículo 9, a Bíblia diz que Jesus estava passando na frente de uma coletoria de impostos, e estava sentado um homem chamado Levi, que também tinha o nome de Mateus, que foi quem escreveu o evangelho por Mateus. E Jesus falou para esse homem: deixa tudo aí e me segue. E imediatamente o homem deixou o lucro, deixou os impostos, deixou o recurso, deixou o dinheiro e passou a seguir Jesus. Isso foi no início do ministério de Jesus. Então provavelmente isso chegou no ouvido de Zaqueu. Zaqueu não conhecia Mateus, mas com certeza chegou no ouvido dele a história de Mateus, que um publicano se converteu. Isso é uma lição para nós. A nossa história está chegando em gente que a gente nem imagina. Irmão, eu vim dizer para você que você nem sabe, mas a tua história está entrando em lugares. Você nem sabe, mas o teu testemunho está acessando a lugares. Você nem sabe, mas você está inspirando gente que nem te conhece direito, mas que já sabe a tua história de longe. Aleluia! Eu vim dizer para você essa noite: fica firme, porque junto com você tem muita gente sendo reerguida através da tua história, tem muita gente sendo levantada através do teu testemunho, tem muita gente que você não sabe, mas de longe ele olha para você e diz: como ela mudou, como ele mudou, como é que só pode ser Jesus na vida dele, na vida dela. Eu vim dizer que você inspira gente que nem te conhece, mas que olha a tua história e admira ela. Você está sendo observado. A segunda coisa que a gente precisa tirar de lição aqui é que, além de entre os discípulos mais próximos de Jesus, os 12, haver um publicano, as mensagens de Jesus eram mensagens de confronto àquilo que era a prática de vida dos publicanos. Muito embora Jesus tenha citado em uma parábola para atingir os fariseus, Jesus cita um publicano e um fariseu, naquela questão da oração, que o publicano não tem coragem de levantar os olhos para o céu, e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um pecador. E o fariseu se exalta na oração. Aí Jesus diz: o fariseu desceu humilhado, o publicano desceu justificado. Muito embora tenha havido essa parábola, as mensagens de Jesus iam de encontro à vida que os publicanos viviam, de ter o dinheiro como seu alvo e o seu foco principal. E eu quero que você entenda isso de forma muito clara, porque se tem uma coisa do qual Jesus falou, foi acerca do amor ao dinheiro. Foi a única coisa que Jesus colocou em pé de igualdade quase que com Deus no coração do homem. O amor ao dinheiro. Quando ele diz assim: vocês não podem servir a Deus e servir a Mamon. Então perceba como isso era importante. Então Jesus tinha mensagens nessa direção. Jesus pregava contra a usura, contra a ganância, contra o acúmulo indevido daquilo que era injusto. Jesus pregava contra o não compartilhamento daquilo que você pode compartilhar. Então a mensagem contra quem tinha uma prática de vida dos publicanos era até agressiva, era dura, mas nem por isso Zaqueu deixou de querer conhecer Jesus. Isso me mostra uma lição especial, que quando eu falo a verdade, eu não repilo as pessoas, eu atraio elas. Porque a gente está formando um conceito nessa sociedade, de que quando eu digo a verdade, eu vou afastar as pessoas. Se eu disser a verdade, o pecador não vai se converter. Se eu disser a verdade, as pessoas não vão querer vir para a igreja. E não é isso que a gente tem como visão dessa igreja, como visão da palavra. A gente diz a verdade, porque é melhor uma verdade que te machuca do que uma mentira que te mata. Deus me trouxe aqui para te dizer: pare de negociar a verdade, diga a ela onde você estiver, como Deus te tocar para dizer, porque quem tiver que se converter, vai se converter, e vai ser transformado, é pela verdade. Ai não, não fala assim não, porque você vai acabar repelindo. Não, a gente tem que atualizar a Bíblia, para atrair certas pessoas.
Irmãos, a gente precisa entender que pecado é pecado. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios capítulo 4, se não me engano, versículo 13, ele diz que nós temos que transmitir a verdade em amor. O apóstolo João foi quem mais escreveu, logo após Lucas e após Paulo, no Novo Testamento. É um dos apóstolos que mais cita o amor, mas é também um dos apóstolos que nos seus escritos mais cita a verdade. E a gente precisa entender isso. Amar é também falar a verdade. Você não pode deixar uma pessoa partir sem ela saber o que é o certo e o que é errado, porque o sangue dela vai recair o peso sobre você. Deus te trouxe aqui para te dizer, ainda que você saia irado com esse pregador, ainda que de vez em quando você saia irado da igreja, é nesse momento que o melhor está acontecendo em você, porque tudo aquilo que precisa ser mudado, muitas vezes precisa ser confrontado, e Deus só te confronta quando quer te mudar, para não te perder e para fazer algo especial em você. Você precisa entender isso. Você não pode ser omisso. Jesus falava a verdade, pregava o evangelho, e mesmo assim Zaqueu veio. Aí o texto diz que ele queria ver Jesus, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, aí tem uma vírgula, por causa da multidão. Repete comigo, por causa da multidão. Aí tem outra vírgula, diz assim, porque era de baixa estatura. Então Zaqueu teve duas barreiras para vencer, para ter esse encontro, ou poder ver Jesus. A primeira barreira é uma barreira que eu digo que era externa à multidão, mas essa é a mais fácil de ser rompida. Quando o problema é do lado de fora, é mais fácil de ele ser vencido. A multidão vai atrapalhá-lo de ver Jesus de perto, mas vai provocar nele algo bom, porque é por causa da multidão que o texto diz, no verso 4, e correndo adiante. Então a multidão faz Zaqueu correr adiante. A gente precisa entender que na nossa caminhada, com os nossos objetivos, a gente vai precisar enfrentar oposição, a gente vai encontrar oposição. Nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai sorrir para você, nem todo mundo vai achar sua voz o máximo, nem todo mundo vai te achar legal. Vai ter até gente que vai tentar atrapalhar, vai ter gente que vai poder te ajudar e vai fingir que não está vendo aquilo, e você precisa entender e ser maduro para saber lidar com isso. E como é que eu lido com isso? Eu lido com isso, você lida com isso como Zaqueu lidou. Em vez de ficar batendo boca com a multidão, em vez de ficar perdendo tempo com a multidão, ele correu na frente. Aleluia. Eu vou repetir, Zaqueu não perdeu tempo tentando furar a multidão, convencer a multidão, brigar com a multidão. Ele correu na frente. Você precisa entender que a oposição é para te fazer correr na frente. O que seria de Ana se não fosse uma penina de oposição? Talvez ela jamais teria necessidade de orar como orou e pedir a Deus para Deus mandar o Samuel como mandou. O que seria de José se não fossem os irmãos dele empurrarem ele para o Egito? Quando os irmãos vendiam José, eles estavam pensando que estavam acabando com José, mas eles não sabiam que estavam empurrando José para o lugar onde ele seria governador. Quando a gente olha para a história de Neemias, Neemias reconstruiu a cidade de Jerusalém e os muros de Jerusalém em menos de um ano, uma reconstrução que duraria mais de 3 anos por causa de Sambalate e Tobias. Foi até a oposição que empurrou Jesus para o propósito dele à cruz. Eu tenho uma boa notícia para você: a oposição não vai te matar, não vai impedir o que Deus tem, a oposição vai te melhorar. É frase do Mike Murdock: os amigos te fazem bem, mas os inimigos te promovem. Aleluia. Levanta a tua mão lá no 3º andar, porque eu profetizo que quem está falando mal de você vai melhorar você. Eu profetizo que quem está tentando te atrapalhar vai te empurrar para o que Deus tem, que é algo melhor. Talvez foi por causa dessa percepção que Jesus falou assim: orem por quem vos persegue, bendizei os que vos maldizem. Talvez foi por causa dessa percepção que quem tenta vir me fazer o mal, quando eu estou no meu propósito, quando eu estou no caminho e na vontade de Deus, Deus transforma todo esse mal em bem para a glória do nome dEle. E aí, a primeira limitação, Zaqueu venceu correndo na frente.
A segunda limitação que ele tinha, o texto diz que ele era de pequena estatura. Repete comigo, Zaqueu, toda a igreja, Zaqueu era de pequena estatura. Então, essa aqui é a maior complicação, na minha opinião. É porque não apenas ele tinha multidão, que não atrapalhou só ele, atrapalhou um monte de gente, mas ele era baixinho, ele era Zaqueu, de pequena estatura. Preste atenção nisso, porque com frequência, os outros só são um grande problema, quando eu internamente tenho um problema. Quando eu venço aquilo que está aqui dentro, não tem nada do lado de fora que possa me parar. Sabe, irmãos, e de vez em quando tem gente que bota a culpa na multidão e na oposição de coisas que dependeu e que foi por causa dele. Já pensou se Zaqueu volta? Eu sou de baixa estatura, por isso eu não vi, a multidão me atrapalhou. Já pensou? Não tinha acontecido esse milagre de salvação. Então Deus te trouxe aqui para te dizer, entenda que a oposição ela te melhora, e entenda que o único que pode te parar é você mesmo, são os teus problemas internos, a maneira com a qual você se enxerga, a maneira com a qual você olha no espelho. Aí olha o que Zaqueu vai fazer para vencer esse problema interno que ele tem. Isso é muito lindo e é muito forte. A Bíblia diz que ele correu à frente e ele subiu em uma árvore. Irmãos, isso é especial, porque Zaqueu não ficou perdendo tempo se lamentando, Zaqueu não criou um espírito de vitimização, Zaqueu não aderiu à cultura do mimimi, Zaqueu correu na frente e subiu numa árvore. Aleluia, isso é especial, porque eu vim te dizer que no Evangelho não há intenção de colocar em você um espírito de autocomiseração. O espírito que nós recebemos não é o de autocomiseração, é o de fortaleza. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu sai correndo na frente e sobe numa árvore. Isso é maravilhoso, porque ele tinha uma rota inicial. Jesus estava ali e ele queria ver, esse era o destino dele, esse era o propósito dele, ver Jesus. Ele tentou furar a multidão para ver Jesus, não conseguiu. Zaqueu não vai desistir, ele vai ajustar a rota para manter o destino final. E eu vim aqui dizer para você essa noite, que muitas vezes na vida você vai ter que mudar o caminho, sem mudar o destino. Muitas vezes você vai ter que mudar a rota, sem mudar o destino, a linha de chegada. Deus te trouxe aqui para te dizer, que às vezes até Ele altera o caminho, mas não altera o destino que Ele traçou para você. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, é isso que a gente vê muitas vezes. Você lembra daqueles 4 homens que iam levando um paralítico? Eles tentaram, o destino deles era fazer Jesus curar o paralítico, era apresentar o paralítico a Jesus. Eles tentaram entrar pela porta, e a Bíblia diz que a multidão impediu eles, e eles tiveram que abrir um buraco no telhado, tiveram que mudar completamente o destino, o caminho para chegar no destino proposto, que era fazer Jesus encontrar com o paralítico. Quando a gente olha para a conquista de Jerusalém, a Bíblia diz que Davi conquistou Jerusalém, entrando por um duto de água, abaixado, de surpresa. Então de vez em quando o caminho não vai ser o que você quer, mas o importante é você chegar no destino final. Aprenda a alterar o caminho sem alterar o destino, irmãos. O nosso problema é que às vezes a gente é orgulhoso demais. A gente quer entrar em tudo quanto é lugar com um tapete vermelho. A gente quer entrar em tudo quanto é lugar com aplauso, com holofote, com confete, com selfie. E Deus está dizendo, você pode até não entrar do jeito que você queria entrar, mas eu vou te colocar lá dentro e vou cumprir o meu propósito na tua vida. Aleluia. De repente você vai entrar agachado, abaixado, de repente você não vai entrar naquela pompa que você queria, mas Deus está falando, eu vou te colocar lá dentro eu vou desenrolar o que eu tenho para você. Levanta a mão em nome de Jesus, aprenda que essa sabedoria simples da vida, às vezes é necessário alterar a rota, para manter o destino final e chegar nele. Aleluia. Zaqueu teve esse senso, esse tato. Ele altera a rota. E tem nesse alterar de rota aqui de Zaqueu, tem algo que é especial. Porque você imagina essa multidão cercando Jesus, Jesus vai andando, ele corre na frente da multidão,
Zaqueu consegue perceber para que lado Jesus está indo, para que lado a multidão que vai em volta dele está indo. Isso é especial. A gente passa direto por isso, mas isso é especial. O texto diz que ele subiu num pé de sicômoro para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. Então eu quero que você imagine uma cidade, Jesus, um aglomerado de gente em torno dele. Aí Zaqueu olha aquela cena, corre na frente, e ele consegue ter uma visão do futuro para perceber aonde Jesus ia passar. Porque é onde Jesus vai passar que ele sobe numa árvore, havia muitas árvores. Se Zaqueu calcula errado, ele sobe na árvore errada, Jesus vai para o outro lado, e agora? Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu quero crer que Deus vai abrir a tua visão acerca de coisas que ainda vão acontecer. Porque isso aqui que Zaqueu tem, uma espécie de visão do futuro, para onde vai virar, eu vou falar num português, para onde vira o bonde da história, eu vou conseguir antever isso, para me posicionar certo, porque irmão, a gente precisa ter esse tato, esse discernimento. Tem muita gente que não tem isso, não percebeu isso. Há um tempo atrás, eu li uma matéria de uma dessas revistas de negócios aí, que dizia a respeito de uma franquia de café, eu não vou falar o nome para não fazer propaganda gratuita aqui, mas esse camarada dizia na entrevista, que na década de 80, ele montou algumas lojas, e o pessoal zombava dele, e dizia assim: você vai montar uma loja para vender café? Quem é que vai sair de casa para tomar café? E ele foi montando, se estruturando. Quando a modinha, digamos assim, ou o início de cafeterias começou, o camarada já estava bem posicionado e conseguiu dominar todo o mercado. É sobre isso que eu estou falando. Há 12 anos atrás, 13 anos atrás, mais precisamente, não existia iPhone. Era um celular chamado Nokia, com um monte de botão de vários lados. E aí, quando o Steve Jobs anteviu que o tamanho da tela teria que ser maior e tirou os botões, o pessoal dizia que ele era louco, mas ele foi um visionário. Ele anteveu para onde iria a multidão. E o que eu estou te dizendo é muito sério. Se você abrir o teu coração a partir de hoje, Deus vai começar a te dar uma visão do futuro, de para onde as coisas vão. Aleluia. Deus vai começar a te mostrar para onde vai o fluxo da multidão, para você se posicionar na empresa, na igreja, no reino, e Ele ser glorificado na tua vida. É importante isso. Deus deu isso para Moisés. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você pode levantar as tuas mãos para receber essa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus vai te dar sensibilidade para você perceber coisas muito antes que muita gente, e Ele vai ser glorificado nisso. Aleluia, glória a Deus. Olha Moisés para Deus: Senhor, eu quero ver o Senhor. Aí o Senhor falou para Moisés: você não vai me ver, eu vou abrir um buraco na rocha, e você vai ver as minhas costas. É isso aqui, visão do futuro. Quando Deus diz você vai ver as minhas costas, Ele está dizendo, você vai ver para que direção eu estou me movendo. 3 pessoas entenderam. O Espírito vai te dar sensibilidade para você entender para que direção Ele está movendo. Oh glória, glória, eu sinto uma graça de Deus aqui, para profetizar para alguém. Deus vai te dar graça para você perceber para onde o Espírito se move. Zaqueu se posiciona lá e Jesus vai passando. Quando Jesus está passando, ele olha para cima e ele dá um brado: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Eu vim profetizar para quem crê: Deus vai entrar na tua causa, mas primeiro vai entrar na tua casa.
Vou repetir, mereci um aleluia mais empolgado. Deus vai entrar na tua causa, mas antes Ele entra na tua casa. E a maneira que Jesus o chama, eu não vou te cansar, é linda, porque Ele diz: Zaqueu. Irmão, pelo que a gente percebe aqui, muito provavelmente, Zaqueu não conhecia Jesus. Repete comigo: Zaqueu não conhecia Jesus. Não sou eu que estou dizendo, não é o Flávio José que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo, que ele queria ver quem era Jesus. Se ele queria ver quem era, porque ele não sabia, porque ele não conhecia. Mas tem uma coisa, Jesus já sabia quem era Zaqueu. E é interessante que, geralmente, quando Jesus encontrava alguém pela primeira vez, Ele não citava o nome. Tem um exemplo clássico em João capítulo 1, a partir do verso 43, o encontro de Jesus com Natanael. Jesus aponta para Natanael e diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael diz: de onde o Senhor me conhece? Aí Jesus diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Aí Natanael se quebranta e ali ele se converte. Preste atenção nisso. Agora, Zaqueu, Jesus não falou: você aí. Jesus gritou o nome dele. Você sabe por que Jesus gritou o nome dele? Porque o nome Zaqueu significa justo. É tudo aquilo que um publicano, para ter muito lucro naquele tempo, não podia ser, era justo. Porque o dinheiro que ele fazia era em cima de imposto além do devido. Preste atenção nisso. Mas o nome dele era justo. Jesus, quando olha para ele, não o chama de publicano, maioral dos publicanos. Os judeus mais ortodoxos, os fariseus, diziam que os publicanos eram piores que animais, não deveriam ser chamados pelo nome. Mas Jesus chama ele pelo nome. Ai, irmão, isso é maravilhoso. Eu vou repetir: Zaqueu significa justo. O judeu não colocava um nome em um filho mediante a beleza fonética ou pronúncia, mas mediante o peso do significado. Quando o pai e a mãe de Zaqueu colocaram esse nome dele, pensaram assim: esse menino vai ser justo. Mas talvez a vida foi levando ele por outros caminhos. Ele foi galgando altos cargos no meio dos publicanos, de repente defraudando, de repente enganando. Ele foi se tornando um publicano. Isso era uma prática dos publicanos. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Jesus vem para resgatar a essência dele. Por isso que Jesus chama ele pelo nome, porque a tua melhor versão você só consegue ser quando Jesus te chama para ser. Ah, irmão, levanta a tua mão para receber essa palavra. Eu não sei do que estão te chamando, eu não sei do que a vida te chama, mas Jesus te chama pelo nome hoje. Zaqueu. Hoje me convém pousar em sua casa. Desce depressa. Ele desce correndo, porque tem coisas que não podem esperar. Isso aqui é mais uma lição hoje nesse culto da vitória para você. Pare de procrastinar. A oportunidade apareceu, agarra ela, que Deus vai ser glorificado na tua vida. Ah não, amanhã eu desço. Não, Jesus, a minha casa está toda desarrumada, o que minha mulher vai falar depois? Não, desceu depressa e o recebeu alegremente em casa. Aí quando Jesus entra, a Bíblia diz que o pessoal começou a murmurar e dizer assim: Jesus entrou na casa de um pecador para comer com ele, para se alimentar com ele. Eles murmuravam de Zaqueu, do resultado de Zaqueu, que era ter Jesus na sua casa. Era o resultado que muita gente queria, devido aos milagres que Jesus tinha feito, porque eles não conheciam o esforço que Zaqueu fez para isso, as barreiras que Zaqueu venceu. Geralmente quem te critica é porque não conhece o esforço que você já fez para estar aqui hoje. Geralmente quem abre a boca para te criticar é quem não sabe as barreiras que você já rompeu para ser quem você é e chegar onde você já chegou. Geralmente é quem não conhece a tua história que fala mal dela. Aí o pessoal começa a murmurar de Zaqueu, murmurar. Aí tem uma coisa que Zaqueu vai falar, que vai calar a boca de todo mundo. Zaqueu olha para Jesus e diz: Senhor,
eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Preste atenção nisso. Nunca mais vão abrir a boca para falar nada de Zaqueu no texto depois dessa declaração. Sabe por quê? Porque Zaqueu está demonstrando frutos. O ditado no mundo é: contra fatos não há argumentos. E aqui eu quero transformar isso: contra frutos não há argumentos. Não importa o que falam, aquilo que você produz no reino vai falar muito mais alto do que aquilo que estão falando. Eu vim dizer para você que as tuas atitudes vão calar a boca de quem só fala. Aleluia! Oh meu Deus, eu sinto uma graça para profetizar para alguém aqui. Viva de tal modo que as pessoas entendam que tudo aquilo que falaram de você mal é inverdade, porque você é diferente. Os teus frutos silenciam as fofocas. Diante dessa declaração de Zaqueu, ou a unção de Deus aqui essa noite, diante dessa fala de Zaqueu, que manifesta, pastor Dilon, uma real conversão, e isso merece também um parêntese curto, eu já caminho para encerrar, porque isso aqui é arrependimento. Esses dias um jovem me mandou uma mensagem no Instagram: pastor, eu pequei, fiz isso, e eu estou triste. E eu falei para ele: o que você está sentindo é remorso, mas você precisa transformar esse remorso em arrependimento, porque é o arrependimento que produz a mudança na tua vida, e o não retorno à prática errada, que é pecaminosa e destrói a tua alma. E a gente precisa entender isso. A mensagem do reino, ela é uma mensagem que inclui arrependimento. Se a gente voltar em João Batista, que no Novo Testamento foi quem começou falando do reino, até por ser a voz, ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E numa observação bem clara, Jesus continuou essa mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino está entre vós. E só um parêntese aqui, no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, Jesus fala 2 vezes de igreja, e fala mais de 150 vezes sobre reino de Deus. Sabe qual é a diferença? É que igreja você entra quando acessa aquela porta, e reino você acessa quando se arrepende dos seus pecados. Deus quer que você entre na igreja, mas quer que você entre no reino dele. Aleluia! É noite de quebrantamento, de mudança, de transformação, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Jesus olha para Zaqueu e diz assim: hoje chegou salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. Preste atenção no que eu vou te falar. As riquezas de Zaqueu não impressionaram a Jesus, mas as riquezas espirituais de Jesus mudaram a vida de Zaqueu. Jesus quer hoje mudar a tua vida. Jesus quer hoje transformar você. Um paralelo entre, ainda no capítulo 18 de Lucas, é interessante como Lucas introduz o jovem rico. O jovem rico deixou Jesus por causa do dinheiro, e Zaqueu deixou o dinheiro por causa de Jesus. O amor entende? Então hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer ter um encontro contigo.
Ele quer te salvar, Ele quer te perdoar, Ele quer te dar uma nova vida nele. Mas você tem que abrir a tua casa como Zaqueu abriu a dele. E eu quero fazer um convite para você essa noite. Você que entrou aqui e você nunca levantou a mão, nunca foi à frente, talvez já até frequentou alguma igreja, já foi em algum culto, mas você precisa hoje abrir a tua casa para Jesus entrar, o teu coração para Jesus entrar, e você quer entregar a tua vida hoje para Jesus. Sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. O que eu estou fazendo agora vai mudar a tua vida, se você entender. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, sai do teu lugar agora e vem. Eu fui criado na igreja, mas um dia eu entendi isso, que Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus só tem filhos. E um dia eu levantei a mão e entreguei minha vida para Jesus, e hoje eu estou aqui pregando sobre Jesus para você. É hoje a tua noite. Entrou alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, ou talvez você entrou aqui e você está afastado, você se afastou por contingências, por tristezas, mas você quer voltar hoje para Jesus. Sai do seu lugar e vem à frente. Enquanto a gente canta, é a sua oportunidade. Você quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para Jesus, sai do teu lugar agora e vem mudar de vida. Eu estou te aguardando aqui na frente. Sai do teu lugar e vem. Necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Jesus está dizendo: desce depressa. Hoje me convém entrar na tua casa, na tua vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Sai do seu lugar e vem que eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Veja-se próximo a você. Tem alguém que não é cristão e de repente quer uma ajuda para vir aqui à frente. Glória a Deus. É hoje a sua oportunidade. Eu não sei do que os homens te chamam, do que a vida te chama, mas Jesus não te chama pelo teu pecado ou pelo teu erro. É praxe na nossa sociedade o rótulo. Alguém faz algo e logo é rotulado de isso, aquilo, esquerdista, direitista, não sei mais o que. A nossa sociedade é uma sociedade que gosta de colar rótulos, mas Deus não te conhece pelo rótulo que alguém tentou colar em você. Jesus te conhece e te chama pelo teu nome essa noite. Tem alguém querendo entregar a sua vida a Jesus? Enquanto a gente canta, é a sua oportunidade. Sai do seu lugar e vem. Nós queremos orar por você. Isso. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de Sai do mim teu lugar e vem. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Estende as mãos para cá em nome de Jesus. Tem uma princesa de Deus aqui na frente. Oh glória, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Ó Senhor, ó Pai,
nós te pedimos que essa tua filha receba hoje uma nova vida em ti, que todos os pecados sejam lançados no mar de esquecimento. Senhor, que a partir de hoje muralhas caiam na vida dela, e que ela não tente jamais levantar essas muralhas de novo, porque é o Senhor que está derrubando. Senhor, nós te pedimos que a partir de hoje aconteça nela, se cumpra nela o que diz a tua palavra: quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Toma a vida sentimental, emocional, todas as áreas da vida dela como um todo, ó Pai, e nós te pedimos, opera uma mudança, uma transformação, que ela saia daqui num novo caminho, num vivo caminho, com uma nova vida, para glorificar o teu nome. Senhor, que toda mágoa, toda angústia, todo sentimento depressivo seja arrancado. Senhor, o Senhor não conhece ela pelos rótulos, mas o Senhor conhece ela pelo nome, o Senhor a ama, aleluia. Ó Deus, hoje ela desceu e abriu a casa para o Senhor entrar, e nós te pedimos, faz morada para sempre, e glorifica o teu nome. Aplaude a Jesus por essa vida. Filha de Deus, olha para cá, essa aqui é a sua nova família, você está prestes a viver algo incrível, essa é a sua nova família, ó. Olha para trás essa igreja, aplaude a Jesus pela vida dessa princesa. Você vai ser conduzida aqui para a gente pegar o seu número, o seu nome, orar por você e te acompanhar, e agora você tem uma família. E mais importante, tão importante quanto isso, você vai sair daqui com Jesus no seu coração, lá dentro fazendo morada. Aplaude a Jesus, e eu agradeço a oportunidade.